Então, esse agora é meu boa noite oficial. Sejam todos extremamente bem-vindos mais uma vez. É um privilégio ter vocês aqui comigo, fazendo parte da turma 6 do Gestão e Liderança Lean da Lean Start. Eu sou o Bruno, sou fundador daquela página que faz uns posts meio esquisitos sobre Lean, uns posts que falam algumas coisas um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado. Eu sou fundador da página, faço os cursos e também faço as postagens que vocês veem por lá. Quero começar agradecendo a vocês por terem dividido aí, compartilhado o dinheiro de vocês comigo, fazendo esse investimento no curso, fazendo esse investimento no meu trabalho e especialmente por vocês estarem emprestando o tempo de vocês para mim, que isso tenho certeza que vocês não recuperam. Eu vou começar pedindo ajuda para quem estiver me ouvindo. Se vocês puderem aí responder o pessoal para mim, pedir para eles fazerem o teste de entrar e sair novamente. Vocês fazem isso por mim? Me dão essa força aí? Ô, Rondenberg, valeu. Obrigado. Se vocês puderem me dar uma força nisso, que às vezes eu vou estar aqui concentrado no slide, apesar de eu ficar com o chat aberto, às vezes eu vou deixar passar a mensagem batida. Obrigado aí pela força de vocês. Galera, hoje o nosso assunto, então, nós vamos começar aí respondendo uma pergunta extremamente importante. É uma pergunta que ela é aparentemente difícil de responder, mas não é tão difícil quando a gente vai atrás das fontes corretas. Então, já que a gente está falando de um curso de gestão e liderança Lean, nada melhor do que a gente começar definindo esse assunto central, definindo esse objeto de estudo que vai ser o Lean durante as nossas 6 semanas de curso. Espero que vocês aproveitem bastante. 6 semanas passam bastante rápido, passa voando, e que vocês saibam que podem contar comigo durante, depois do curso, enfim, durante toda a carreira de vocês. Enquanto eu estiver vivo, contem com toda a ajuda que eu puder passar para vocês. Pergunta, vocês conseguem ver meus slides aí? Já conseguiam ver? Maravilha. Galera, peçam para a Veluma, fazendo um favor, tentar entrar e sair de novo, ou tentar fechar tudo e abrir de novo, por gentileza. Galera, primeiro, para a gente começar, nosso primeiro recado, aqui super importante. Toda vez que a gente monta uma turma do curso, essa turma é muito mista. A gente tem ali uma grande variedade de nível de conhecimento, de áreas aí se misturando, pessoal de TI, o pessoal às vezes, de saúde, o pessoal de indústria e tudo mais, se misturando. E eu tenho certeza, porque eu também passo por isso, que muita gente pode acabar se sentindo inseguro. Muitas pessoas acabam se sentindo inseguras em fazer determinada pergunta, fazer determinado questionamento, expor um determinado ponto de vista, por medo de ter o seu nível de conhecimento sobre o assunto julgado. Mas aqui eu quero que vocês fiquem tranquilos com isso. Vocês estão entrando naquilo que a gente chama aqui de zona segura Kaizen. Vocês vão entender melhor por que Kaizen lá pela 4ª aula. Mas a ideia é o seguinte, eu quero que vocês fiquem tranquilos para fazer todas as perguntas que vocês precisarem fazer, as observações que vocês quiserem. Se mesmo assim vocês não quiserem fazer durante a aula e quiserem me procurar depois para a gente conversar, fiquem tranquilos. Mas saibam aqui que eu nunca vou estar julgando o conhecimento de vocês. A minha grande preocupação vai ser sempre a gente trocar o máximo de conhecimento possível. Então, aqui, não só nesse curso, mas em qualquer outro curso da Lean Start que vocês acabarem participando aí ao longo da carreira de vocês, não existe pergunta besta. Só existe, às vezes, pergunta que eu não vou saber responder. E aí eu vou pedir um tempo para vocês para ir atrás de informação ou para encontrar alguém que consiga me ajudar a buscar a resposta. Beleza? Mais uma vez, galera que está me ajudando aí no chat, muito obrigado. Espero que o Zoom não deixe ninguém na mão. Às vezes ele faz isso. E não tem muito o que a gente fazer, infelizmente. Antes da gente começar a falar do nosso assunto principal, quero dividir com vocês algumas explicações sobre algumas coisas que vocês devem ter visto na hora de fazer a inscrição lá no curso. Vocês devem ter visto lá sobre o trabalho de conclusão do curso. Esse nome assusta um pouco. Eu fico até pensando se é o nome ideal para eu usar na hora de colocar na página do curso. Mas é o seguinte, a ideia da Lean Start, a ideia especialmente desse curso, é que vocês desenvolvam algo útil como um trabalho de conclusão do curso. É muito comum que a gente faça um curso, ou na faculdade, ou na época da escola,
e a gente faça uma avaliação final contando pontos, valendo nota. Uma avaliação final valendo nota. E lá na frente, essa avaliação não serve para nada. Não tem utilidade alguma. Às vezes a gente não vai conseguir lembrar o que estava na avaliação, e se a gente levar a avaliação, a gente não vai levar a avaliação com a gente no dia a dia, no trabalho. Então, a ideia do trabalho de conclusão de curso, aqui do Formação, Gestão e Liderança Lean, é a seguinte, é que vocês desenvolvam um guia visual. O que é um guia visual? Pode ser um mapa mental, pode ser um esquema, pode ser um fluxograma, pode ser um desenho. Fica livre para a criatividade de vocês. A ideia aqui é que vocês peguem aquilo que vocês consideraram durante o curso como os principais pontos e façam um resumo visual disso para que vocês possam consultar no dia a dia. Chega lá a situação, nossa, eu tenho que tomar uma decisão sobre processo, uma decisão sobre pessoas. Deixa eu consultar aqui o meu guia visual para que eu tome essa decisão, por exemplo, de acordo com os princípios do Lean. Então, a ideia é que vocês produzam isso. Pode ser digital, pode ser à mão, da maneira que vocês quiserem, da maneira que for mais prático para vocês. A ideia é que seja algo realmente útil. E sobre o método de avaliação desse trabalho. Como falei para vocês, não vai ter nota. Eu vou passar para vocês um feedback daquilo que eu consegui entender do trabalho de vocês, porque eu também vou guardar todos esses trabalhos comigo. Eles são muito úteis para o meu aprendizado também, para eu captar ideias diferentes daquelas ideias que eu acabo passando para vocês. E vou dar feedback sobre isso e também vou enviar para vocês uma versão disso, versão Lean Start. Vai ter um mapa aí, uma espécie de mapa, e não vai ser exatamente um mapa mental, mas um guia visual também, da minha versão, inspirada nos autores e nos praticantes que eu estudo e que eu conheço, e que a ideia é para vocês utilizarem junto aí, em conjunto com esse que vocês vão criar no dia a dia. Para que seja aquilo que vocês colocam em cima da mesa, deixam na gaveta ou colocam no quadro aí da empresa, se vocês tiverem lá um quadro de KPIs, vocês podem colar lá. O Leonardo perguntou se eu vou mandar a apostila por e-mail. Vou sim. Vou mandar para vocês por e-mail um link da nossa pasta no Drive. Lá na pasta no Drive, eu vou sempre subir as gravações das aulas e os slides. E aí, vocês podem tanto assistir lá no Drive, quanto baixar para assistir no computador offline, ou baixar para assistir no celular depois. Beleza? Bem tranquilo, né? Ah, sobre prazos. Sobre prazos. Anderson, feliz que deu certo aí. Tava preocupado. Tava super preocupado. Não gosto da ideia de você tendo uma experiência ruim. Obrigado, Anderson, pela paciência. E obrigado aí por ter aceitado a ajuda do pessoal enquanto eu estava aqui explicando algumas coisas aqui. Fique tranquilo que depois você vai poder assistir tudo certinho na gravação. Obrigado aí pela paciência. Vão ser 6 aulas. Alguém perguntou aqui? Foi o Leonardo. São 6 aulas. Vamos nos encontrar aí ao longo de 6 semanas. Sobre prazo, não tem prazo. Eu sei que cada um tem aí a sua vida, tem seus compromissos, às vezes tem trabalho. Então, enquanto eu estiver vivo, eu estou aqui para receber esse trabalho de vocês e aí, sim, liberar o certificado para vocês. Então, façam no ritmo que vocês acharem melhor. Não tem prazo aí para vocês ficarem esquentando a cabeça. Vai depender do quanto vocês conseguirem colocar o quanto vocês conseguirem encaixar na agenda de vocês. Beleza? Thiago, veja que o seu está reiniciando várias vezes. É o Zoom, você fala? Dá uma olhadinha. Aqui deu um tilt antes da aula, mas consegui resolver. E agora vamos aí propriamente entrar nos nossos assuntos da aula. A primeira coisa... o Léo perguntou aqui, a mesma coisa vai ser o curso de PDCA? Juro que é a última pergunta. Pode fazer quantas perguntas você precisar, Léo. Desculpa aí, já acabei te chamando de Léo. Nem sei se você gosta disso. Tomei a liberdade, me desculpa. O curso de PDCA vai ser mais ou menos o mesmo esquema, mas o curso de PDCA, no final, ele não tem avaliação. Na segunda aula, o que a gente faz? A gente faz uma aula prática juntos. E essa aula prática acaba servindo aí como aí uma espécie aí de confirmação para o certificado. É um curso um pouco mais técnico e é mais curto, né? São 2 dias de aula, mais ou menos de 1h30 a 2 horas cada aula. Então é mais tranquilo. É um conteúdo mais leve. Então, galera,
Nossa abertura aqui. Qual que é o nosso objetivo, então, durante essas 6 semanas juntos? O nosso grande objetivo vai ser desenvolver um framework, desenvolver um modelo. Para que vai servir esse modelo? A ideia é que isso seja um guia para que vocês consigam compreender e praticar a gestão e liderança Lean da forma mais adequada possível para resolver um problema específico, que é um grande problema do Lean. A falta de líderes que entendam qual que é a cultura que eles devem criar. Um dos maiores problemas que a gente tem com o Lean é o altíssimo nível de falha nas jornadas e o altíssimo nível de práticas equivocadas, práticas que, ao invés de fazer bem para a empresa, acabam fazendo mal para a empresa. E, quando a gente para estudar o motivo dessas falhas, o motivo desses problemas, a gente acaba esbarrando no problema de que a gente não tem líderes com uma boa preparação em relação à parte comportamental. Muitas vezes a gente encontra pessoas com uma capacidade técnica excelente em relação ao Lean, em relação às ferramentas, os métodos, mas na parte comportamental, de como agir diante da demanda de fazer gestão de tudo aquilo que a gente vê, essas pessoas acabam tendo aí falta de algum tipo de conhecimento ou outro. Então a ideia aqui é que a gente construa juntos aí durante as 6 aulas um modelo que sirva de guia para que a gente pratique gestão e liderança Lean durante o dia a dia. Então a gente vai desenvolver aí uma base para poder criticar se algo é coerente ou não com os princípios. A gente vai desenvolver essa capacidade de olhar para uma situação e pensar, opa, eu estou agindo de acordo com os princípios do Lean ou eu estou violando os princípios do Lean e colocando em risco a minha jornada. Depois entender como começar a criar uma cultura necessária para suportar os métodos e ferramentas, como que tem que ser, no que tem que ser baseada a cultura da minha empresa, a cultura da minha equipe, para que os métodos e ferramentas consigam os resultados que a gente realmente deseja e que consigam seguir melhorando esses resultados. E, por último, desvendar um pouco mais sobre a importância do princípio do respeito pelas pessoas. Esse aqui é o ingrediente secreto, entre aspas, do Lean, que quase ninguém estuda, quase ninguém vai atrás, mas é esse cara aqui que mantém a jornada progredindo. Sem ele, a gente não consegue progresso real e de longo prazo, que é aquilo que a gente deseja criar, aquela famosa cultura Kaizen. Tranquilo? E para a gente fechar com chave de ouro essa abertura aqui, trouxe para vocês uma frase do Sr. Fujii Uchiho. Ele é ex-presidente da Toyota, foi um dos poucos aí que não era da família Toyota, e ele fala o seguinte, ele é só uma das pessoas grandes na Toyota a falar isso, ele fala, nosso modo de pensar é muito difícil de copiar e até mesmo entender. E eu quero que vocês guardem na mente e no coração de vocês com isso durante todo o curso. Nenhum conhecimento sobre Lean, sobre Kaizen, sobre o sistema atual de produção é perfeito e completo. Coloquei todo o esforço em trazer para vocês os melhores conteúdos das melhores fontes, das fontes mais premiadas, das fontes mais envolvidas na prática, mas eu quero que vocês tenham no coração e na mente de vocês que o conhecimento sobre esse assunto é infinito. E se uma pessoa que trabalhou décadas na Toyota, chegou ao cargo de presidência, assume que é difícil de compreender aquilo que eles fazem, imagina nós aí, réis mortais, que às vezes nunca trabalhamos na Toyota, ou talvez nunca vamos trabalhar lá, ou se trabalhamos, vamos trabalhar somente por alguns anos. Então, que nós sejamos o espelho dessa humildade que o pessoal da Toyota tem em relação ao conhecimento. Esse aí é o verdadeiro espírito do Kaizen. É sempre aceitar que você nunca sabe o suficiente. Então, por mais que eu tenha colocado todo esse esforço em trazer o melhor conteúdo para vocês, saibam que existem sempre pontos para que vocês melhorem durante a jornada de vocês. Tudo que vocês vão ver aqui, por mais que eu tenha tentado trazer da forma mais definitiva possível, está aberto a melhorias aí, conforme vocês forem aprendendo mais sobre o assunto, conforme eu for aprendendo mais sobre o assunto. Então, o Lean é uma coisa viva. O sistema atual de produção é uma coisa viva. O Taiichi Ohno, ele odiava a ideia de escrever sobre o sistema atual de produção. Um dos motivos dele odiar isso era porque ele não queria que o sistema se tornasse algo cristalizado. A partir do momento que você escreve sobre uma coisa, você está definindo aquela coisa, você corre o risco daquela coisa não evoluir mais. Ele queria que o sistema atual de produção continuasse como um organismo vivo. Então, ele condenava muito quando o pessoal queria tentar escrever ou desenhar sobre o sistema dentro da Toyota. Beleza? Vamos começar pensando, então, sobre o que é o Lean. Tá aí uma das coisas para as quais a gente encontra dezenas de definições. Se vocês passarem um dia inteiro no LinkedIn, vocês vão encontrar
centenas de posts trazendo pontos de vista diferentes, pontos de vista completos, pontos de vista um pouco menos completos, pontos de vista um pouco equivocados, outros mais assertivos. E para a gente começar a desvendar o que é o Lean, a gente vai voltar lá nas origens. E primeiro a gente vai ver antes o que era o sistema Toyota de produção. Essa casinha aqui é uma casinha extremamente famosa. Ela foi criada pelo Sr. Fujio Cho, que a gente viu ali no slide anterior. A ideia dele era conseguir explicar melhor, internamente, dentro da Toyota, o que significavam todas aquelas práticas que estavam acontecendo dentro da empresa. Porque apesar do sistema Toyota de produção ter ganhado tração oficial ali, as práticas terem começado lá por volta dos anos 50, a Toyota só foi escrever um manual sobre ele nos anos 70. No documento oficial interno, só nos anos 70, e porque ela já tinha arrumado a casa e agora os maiores problemas vinham dos fornecedores. Então, ela queria ensinar os fornecedores como trabalhar da maneira Toyota, para que eles conseguissem continuar atendendo a Toyota e todo mundo crescer de forma saudável. E aí ela foi obrigada a escrever um pequeno manual para servir de orientação, junto com a visita do time de consultoria da Toyota dentro ali dos negócios fornecedores. E essa casa aqui é a representação mais famosa que a gente tem. O que a gente tem nessa casa? Aqui no telhado a gente tem aquilo que a gente chama de meta do TPS, meta do sistema Toyota de produção, que é a maior qualidade, o menor custo e o menor lead time. Na segunda aula a gente vai entender um pouco mais do porquê essa é a meta e por que essa deveria ser a meta de todo mundo. Sustentando esse telhado a gente tem os dois pilares aí, importantíssimos, Just in Time, que tem a ver com fluxo, e o Jidoka, que é o pilar que tem a ver com qualidade. Sustentando os dois pilares, a gente tem 3 ideias básicas aí. Reijunka, que é o nivelamento da demanda, trabalho padronizado e o Kaizen. E, sustentando isso, em mais uma camada, a gente tem aquilo que a gente chama de estabilidade ou estabilidade básica. Toyota aí considera um processo com estabilidade básica aquele que está disponível para trabalhar 95% do tempo. Vamos supor que você tem 80 horas lá disponíveis para trabalhar um processo, 95% dessas 80 horas ele consegue rodar quase aí beirando a perfeição. E, começando a responder a pergunta, o que era o sistema Toyota de produção? Já dei spoiler para vocês aqui quando eu rolei a tela, né? A resposta está no próprio nome. Para a gente entender e ter uma boa compreensão do que era o sistema Toyota de produção e do que era o Lean, a gente tem que prestar atenção nesse termo, sistema. É um dos assuntos que eu mais tenho gostado de estudar nos últimos meses, aí, no último semestre, é o assunto pensamento sistêmico. Mas o que é um sistema? Trouxe aqui para vocês a palavra do Sr. Edward Baker. Ele foi executivo na Ford e ele trabalhou diretamente com um mito da gestão, que foi o Dr. Deming. O Dr. Deming é muito conhecido pela estatística, mas ele era um gênio brilhante da gestão. Tiago, eu vi aqui, você falou que sua rede está caindo bastante. Depois você vai conseguir rever. Vai sim, pode ficar tranquilo. Amanhã já estou enviando o link para vocês baixarem, assistir a aula offline, levar com vocês para assistir no trabalho, assistir na faculdade. Podem ficar tranquilos, hein? Se vocês acabarem perdendo um trecho, não tem problema. E o Sr. Edward Baker, ele fala o seguinte, o que é um sistema? O sistema é um todo que está conectado a um todo maior por sua função. Cada uma de suas partes essenciais pode afetar o funcionamento do todo, entretanto, nenhuma parte separadamente pode afetar o todo. As propriedades e características do todo emergem da interação das suas partes. Fiquem tranquilos que isso vai ficar bem simples, eu já vou dar um exemplo para vocês. Antes, vamos ver mais uma definição de sistema. A Donella Meadows, ela é um dos nomes mais reconhecidos no campo de estudo sobre pensamento sistêmico. Se vocês puderem comprar o livro dela, comprem. É um dos melhores livros que vocês vão ler na vida de vocês. Ela fala o seguinte, um sistema é maior que a soma das suas partes. Pode demonstrar comportamentos dinâmicos, de orientação por metas, de autopreservação e, às vezes, evolucionários. E lá no livro dela, ela vai definir sistema da seguinte maneira. Um sistema é um conjunto de elementos interconectados de forma a atingir um objetivo. Sistemas são compostos por elementos, interconexões e função ou propósito. Geralmente a gente usa o termo propósito quando tem pessoas envolvidas dentro de um sistema. Função a gente usa mais para quando é um sistema onde a gente não tem seres humanos dentro. Vou dar um exemplo para vocês agora. Pensem num carro. Um carro é um exemplo perfeito de sistema.
carro tem elementos? Tem. Roda, chassi, motor, banco, volante, são todos elementos que compõem o sistema carro. Tem interconexões no carro? Tem. O volante está ligado ali na transmissão, as rodas estão ligadas ali no eixo ali que vai receber movimento do motor. Tudo que está dentro do carro está interligado de uma certa forma. E um carro ele tem uma função ou um propósito? Tem. Dentre tantos possíveis, status, conforto, essas coisas, o propósito central de um carro básico é levar você do ponto A até o ponto B com segurança. E agora eu quero que vocês pensem o seguinte: se eu tirar a roda do carro, deixar o carro sem uma roda, ele vai conseguir cumprir o seu propósito e a sua função de levar você do ponto A até o ponto B com segurança? Não. Da mesma forma, se eu tivesse só a roda do carro, não tivesse o resto do carro, ele conseguiria cumprir a função dele de levar você do ponto A até o ponto B? Também não. Isso vai de encontro com isso que o Edward Baker está falando aqui. Cada uma de suas partes essenciais pode afetar o funcionamento do todo. Sem a roda, o carro não consegue cumprir sua função. Entretanto, nenhuma parte separadamente pode afetar o todo. O que ele quer dizer com isso? Que nenhuma parte do carro, por exemplo, nenhuma parte do carro sozinha consegue cumprir o propósito do carro. Quando vocês pensarem em sistema, lembre que o carro não é somente o carro. Uma empresa é um sistema. Se você tirar o financeiro fora da empresa, ela funciona? Não existe mais financeiro? Não. Mas se existir só o financeiro dentro da empresa, ela funciona? Também não. A não ser que ela seja uma empresa só de finanças. Mas a gente vai ter outros sistemas dentro. Sistema de computador é a mesma coisa, é a mesma lógica. A palavra sistema a gente associa muito no dia a dia com sistema operacional do celular, coisas de TI. Mas o corpo humano também é um sistema. Se eu tirar meu coração, meu corpo não consegue cumprir o propósito dele. Da mesma forma que se eu tiver só o coração não cumpre o propósito do corpo. Por que entender isso é importante para a gente entender o Lean? Porque o Sr. Fujio Cho não escolheu uma casa à toa para representar o que o TPS é. Porque uma casa também é um sistema. Se eu não tiver pilares, o telhado cai, o telhado não fica em pé. Se eu não tiver uma boa base para sustentar os pilares, eu não consigo aí sustentar o telhado também. E o que a gente mais vê é o sistema Toyota de produção, ou o Lean aí, que é a sua inspiração, surgiu da inspiração direta nesse sistema. O que a gente mais vê é o Lean sendo fatiado. É a gente tentando pegar só aquilo que parece agradável para a gente no assunto e aplicando a torta e direito dentro da empresa. O que a gente tem que ter em mente? Se a gente não construir o sistema da forma adequada, existem N caminhos para construir, mas existe uma forma mais adequada do sistema. Se a gente não construir dessa forma adequada, a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos de maior qualidade, menor custo e menor lead time. Beleza? Então, nossa primeira parte da charada está resolvida. O TPS era um sistema. Então, o Lean, aí, vamos entender aí que também deveria ser um sistema, certo? Vamos ver um pouco mais de evidências sobre isso. Lá em 88, em um livro bem desconhecido, que eu tenho a sorte de ter encontrado esse livro por R$60 no sebo. Esse livro, para importar, só tem como importar, ele custa R$500 importado, deu uma sorte tremenda. Tem uma fala lá do Sr. Taiichi Ohno. Foi aí um dos principais arquitetos, o principal arquiteto do sistema Toyota de produção. E lá em 88 ele já cantava a dica para a gente, já cantava a bola. Ele falava o seguinte: as empresas cometem um grande erro ao implementar o sistema Toyota de produção, pensando que é apenas um método de produção, pensando que é a metodologia Lean, por exemplo. O sistema Toyota de produção não irá funcionar a não ser que seja utilizado como um sistema geral de gestão. O sistema Toyota de produção não é algo que pode ser utilizado apenas no chão de fábrica. A crença de que apenas um método de produção é fundamentalmente errado. Aqueles que decidirem implementar o sistema Toyota de produção devem estar inteiramente comprometidos. E essa é a frase que eu mais gosto. Se você tentar adotar apenas as partes boas, entre aspas, você irá falhar. Então, lá em 88, o grande arquiteto aí da coisa toda, ele já deixava claro que durante o aprendizado dele
de criar o sistema de produção da Toyota, ele foi descobrindo e aprendendo que, na verdade, era o sistema de gestão geral da empresa. Era muito mais do que aquilo que ele começou fazendo dentro da fábrica. E, já que a gente sabe que um sistema tem objetivos, tem propósitos, tem uma função, quais eram os objetivos do sistema Toyota de produção? É o que a gente vai ver agora. Para contar isso para vocês, eu vou trazer mais uma figura importantíssima aqui. O professor Yasuhiro Monden, ele foi aí uma das primeiras, se eu não me engano, a primeira pessoa a escrever sobre o sistema Toyota de produção, aí, o primeiro em língua ocidental. Aí. E ele trabalhou diretamente com o Taiichi Ohno para poder escrever esse primeiro livro. Inclusive, o Sr. Ohno escreveu o prefácio do livro e contou lá no final do prefácio que ele estava curioso para ver como o professor Monden ia teorizar aquilo que ele tinha criado quase totalmente na prática. E ele estava ansioso para ver o que ele poderia aprender com essa teorização, essa passagem aí de pegar o TPS e descrever ele no papel. E o professor Monden coloca lá nesse livro, comprem também, recomendo, total. Esse tem em português. Ele fala o seguinte: embora a redução de custos seja o objetivo mais importante do sistema, ele precisa primeiramente cumprir com outras 3 submetas. Primeira delas, controle da quantidade, que permite que o sistema se adapte a flutuações diárias e mensais na demanda por quantidade e variedade. Segundo, garantia da qualidade, assegurando que cada processo venha a fornecer somente boas unidades para os processos subsequentes. E respeito à condição humana ou moral, que deve ser cultivado enquanto o sistema utiliza recursos humanos para alcançar seus objetivos em termos de custo. E a parte mais importante de tudo isso, cabe ressaltar aqui que essas 3 metas não podem existir independentemente ou serem alcançadas de forma independente, sem influenciar umas às outras ou ao objetivo principal da redução de custos. O que ele quer dizer aqui? O esquema de se eu tirar a roda do carro, o carro não consegue cumprir sua função. Então, eu não posso escolher ou entre controle da quantidade, ou garantia da qualidade, ou respeitar a condição humana para reduzir custos. Ou eu faço as 3 coisas, ou eu não vou conseguir reduzir custos, que é aquilo que a gente mais deseja em épocas tão competitivas. Como que isso se encaixa lá na nossa casinha? Basicamente dessa forma. Just in time é a ideia que controla a quantidade, para que a gente consiga ser flexível. Se eu fico o dia inteiro produzindo carro preto e preparado para produzir carro preto só daquele modelo, na hora que chegar um carro branco de outro modelo, eu tenho que fazer uma bagunça enorme. Então, o sistema de produção se esforça para diminuir o lote. Porque se eu estou produzindo poucos carros pretos, para trocar para começar a produzir um carro branco de outro modelo também, é mais tranquilo. A ideia é buscar flexibilidade. Então, se eu produzo a maior parte do tempo buscando compasso com a demanda real, eu consigo ser flexível e não produzir estoques de produtos que eu não tenho demanda. O segundo lado, no Jidoka, garantia da qualidade. Eu tenho aqui mecanismos e práticas para garantir que eu vou entregar somente peças boas para os próximos processos. Curiosidade para vocês pensarem como isso é sistêmico. Imagina lá que eu estou buscando just in time, então reduzir meus estoques. Reduzir meus estoques, eu tenho menos margem para erro. Se sai um produto com defeito, eu não tenho aquele monte de estoque para repor ele com facilidade. Então percebam como just in time depende diretamente de eu garantir que eu só vou ter produtos bons. Por isso que uma coisa depende da outra. Por isso que é um sistema, por isso que é uma casinha. Imagina eu tentar ser just in time com um nível alto de defeitos. Eu teria que continuar tendo altos estoques, senão o meu cliente nunca vai receber o produto na hora. E o respeito à condição humana, ele fica muito mais claro quando a gente fala de Kaizen, que é o assunto da nossa 4ª aula. Mas ele está dentro da casa toda. Ele permeia a casa toda. Toda a prática do TPS é fundamentada no respeito à condição humana. Por exemplo, no Jidoka, quando eu tenho separação pessoa-máquina, o que significa? Significa dar inteligência para a máquina para que ela consiga parar quando aconteça algo anormal. O que a gente tem em situações de gestão tradicional? Uma pessoa que fica vigiando a máquina para ver se a máquina vai parar, se vai dar um problema. E isso é desperdiçar a vida da pessoa, colocando ela como babá de máquina. Ela poderia estar fazendo coisas que tragam mais satisfação para ela. Coisas que permitam ela ganhar mais,
que permita ela contribuir mais com a empresa e se sentir mais realizada. Então, percebam como eu dar inteligência para a máquina e liberar essa pessoa para fazer atividades mais voltadas para aproveitar a inteligência dela, é uma forma de respeitar a condição humana, porque o ser humano tem sua necessidade natural de ser reconhecido e aproveitado como um ser inteligente. Nós não gostamos de ser tratados como máquinas. Então, quando eu faço essa separação, olha aí uma coisa que parece que é somente técnica e somente buscando eficiência, mas eu demonstro respeito pela condição humana e isso aumenta a moral dos times, aumenta aí a motivação dos times dentro do negócio. Falando um pouco da importância do respeito pela humanidade, respeito pela condição humana e respeito pelas pessoas. Quando vocês ouvirem esses termos, saibam que a gente está falando da mesma coisa. Originalmente era respeito pela humanidade, porque o respeito pelas pessoas dentro do Lean, ele engloba todas as pessoas que interagem com a nossa empresa. Sociedade, acionistas, fornecedores, funcionários, todo mundo. Não é somente as pessoas que trabalham lá dentro da empresa com a gente no dia a dia. Lá, em 1977, no primeiro artigo científico escrito aí por pessoas que trabalhavam na Toyota, inclusive o Sr. Fujii estava lá no meio, esse foi o primeiro artigo científico escrito sobre o TPS por pessoas da Toyota. Nesse artigo, ele dá um destaque muito importante na questão do respeito pela humanidade. E ele fala o seguinte, logo no título do artigo já está bem clara a importância disso para a Toyota, e foi uma coisa que o Lean acabou esquecendo. Sistema atual de produção e sistema Kanban, materialização do just-in-time do sistema de respeito pelo humano. O que esse artigo fala? Ele explica como que a Toyota estava praticando e planejando o sistema de produção dela de forma a se tornar cada vez mais competitivo. E ele divide em duas partes essa prática da Toyota. A primeira delas, ele fala o seguinte, primeiro de tudo, o que corresponde a colocar todo o esforço em conseguir uma produção de baixo custo é a redução do custo através da eliminação dos desperdícios. Isso envolve criar um sistema que irá rigorosamente eliminar desperdícios, assumindo que qualquer coisa além da quantidade mínima de equipamento, material, peças e pessoas, quando ele fala peças, ele diz horas das pessoas que a gente tem lá, porque o Lean, a ideia do Kaizen é não demitir as pessoas. Isso é importantíssimo, a gente vai ver na aula de Kaizen. Então, quando ele fala quantidade mínima de pessoas, ele está falando quantidade mínima de horas investidas das pessoas ali na produção, que sejam absolutamente essenciais para a produção, são simplesmente excesso que apenas aumenta o custo. Então, tudo além do mínimo que a gente precisa para cumprir a nossa demanda é desperdício, somente aumenta o custo do produto. E o segundo ponto, o que corresponde à dedicação dos japoneses e seu alto grau de habilidades e ambiente de trabalho favorável é fazer uso completo das habilidades dos trabalhadores. Resumidamente, tratar os trabalhadores como seres humanos e com consideração. Construir um sistema que permita aos trabalhadores demonstrar toda a sua habilidade por si próprios. Então, a ideia por trás do TPS é dar autonomia para as pessoas. É não ter mais aquela divisão entre o trabalho de quem pensa, é só o engenheiro que pensa, é só o especialista, é só o analista que pensa, e lá o resto do pessoal é quem usa só o braço. Não. É dar capacidade e poder para todo mundo fazer sua autogestão, fazer suas melhorias e se sentir realizado no trabalho. É só assim que a gente consegue eliminar desperdício, conseguir construir o just-in-time, conseguir construir um Jidoka e conseguir construir a nossa casinha, fundamentada na cultura do Kaizen. E mais um pouquinho do Fujii Uchiho, que ele também fala aí nesse artigo. Ele fala o seguinte, portanto, do ponto de vista do ambiente de trabalho, o Japão é muito melhor do que os países europeus e americanos. Para fazer uso das vantagens japonesas, é importante que as indústrias consigam fazer seus trabalhadores utilizarem suas habilidades ao máximo. Esta foi a segunda coisa que a Toyota percebeu. E tudo isso leva a gente aí ao segundo pensamento da noite sobre o que é o Lean. Já que a gente viu todos esses fundamentos das origens, vamos pensar o seguinte, será que a gente está eliminando desperdício ao mesmo tempo respeitando a humanidade das nossas pessoas? Ou será que a gente só está explorando mais elas? Chegando com as ideias de Kaizen, ideia de melhoria contínua e socando isso, empurrando isso goela abaixo nas pessoas? Será que quando a gente está fazendo melhoria contínua, a gente realmente está respeitando o pessoal? Está ouvindo as ideias, está envolvendo,
está dando liberdade, está treinando para que essas pessoas assumam cada vez mais responsabilidades? Ou a gente simplesmente está reduzindo o custo e dando um jeito de mandar pessoas embora? Dando um jeito de destruir riqueza, ao invés de criar mais riqueza? A gente tem que pensar muito nisso quando a gente vai tentar definir o que é o Lean. Porque é muito fácil falar que o Lean é melhoria contínua. O Lean é um método, o Lean é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas ou uma filosofia. Mas será que a gente está entendendo adequadamente o que a gente deveria buscar dentro do Lean? Então, levem esse questionamento com vocês. Entrando na nossa segunda parte aqui, então, vamos dar uma olhada agora no sistema Toyota de produção como um sistema de gestão. Como a gente viu no começo, e eu contei para vocês, o conhecimento sobre o TPS vai evoluindo dentro da própria Toyota e fora da Toyota. A Toyota vai praticando coisas novas, ela foi praticando coisas novas, até hoje pratica coisas novas, e nisso ela foi aprendendo coisas diferentes. E aqui está mais uma informação que mostra para a gente como de algo que surgiu no chão de fábrica, o TPS acabou se tornando o modo de fazer negócios da Toyota. O Sr. Ono, lá em 88, em um outro livro raríssimo, esse eu não tenho, porque eu não achei por menos de R$1.000 para importar, é um livro extremamente raro de achar, ele fala o seguinte: os conceitos originais por trás do sistema Toyota de produção foram pensados para o todo, não uma parte de uma empresa. Um sistema de gestão total, além das fronteiras entre indústrias, quer elas produzam bens ou lidem com informação, entre empresas tão grandes quanto a Toyota ou tão pequenas quanto uma lavanderia local. Aqui ele já cantava a bola de que todo mundo ia acabar usando aquilo que ele criou, aquilo que ele desenvolveu. A gente vai ver depois mais uma evidência disso, de como ele pensava à frente do tempo dele. Ele fala aqui uma outra questão sobre isso, lá em 88 também. Esse livro aqui é um livro fácil de achar, aquele custa R$63. O sistema Toyota de produção, entretanto, não é apenas um sistema de gestão. Estou confiante que ele revelará sua força como um sistema de gestão. Depois dessa frase aqui, ele complementa que ele está confiante que vai se revelar como um sistema de gestão adequado à era dos sistemas computadorizados. Então, ele já tinha a visão ali de que mesmo chegando computador, chegando tecnologias novas, chegando empresas mais digitais, a cultura do Kaizen ia continuar sendo extremamente necessária e extremamente adequada, independente da época em que ela fosse colocada em prática. Como eu falei para vocês, o TPS foi se tornando o modo da Toyota de fazer gestão. E quando a Toyota começou a crescer bastante, realmente lá perto dos anos 90, anos 2000, começou a se expandir, entrar num ritmo de crescimento muito forte, ela teve que pensar em como explicar a cultura dela para as unidades que ela ia abrir em outros países. E ela passou aí quase uma década para criar um livrinho de umas 14 páginas que explicasse como que é a cultura da empresa, como que a gente deveria se comportar, o que significa fazer gestão de acordo com os princípios da Toyota. E surgia ali aquilo que a gente chama de Toyota Way 2001, que é um livrinho de 14 páginas que você vai procurar aí, você acha 7 ou 8 livros de 300 páginas tentando explicar ele, tentando explicar o que a Toyota faz. E a Toyota usa um livrinho de 14 páginas para explicar para o mundo todo o que ela faz ali, explicar internamente o que ela faz. Lá nesse livrinho, foi aí colocado ali uma espécie de uma nova casinha, uma nova estrutura. Ele não mostra uma casinha, ele mostra ali 2 círculos, mas acabou surgindo aí uma nova casinha. Outra casinha morreu? Não, a gente já vai ver onde que ela está. Mas qual que era a ideia do Toyota Way 2001? A ideia era olhar desde as origens da empresa, qual foi o pensamento, qual foi a atitude, quais foram as atitudes das grandes figuras da empresa que levaram ela ao patamar que ela estava naquela época e o patamar que ela está até hoje. Qual era a filosofia das pessoas, das grandes figuras da empresa que ajudaram a levar ela ao sucesso que ela foi se tornando aos poucos e é até hoje. E esse compilado resultou nesse Toyota Way 2001, onde a gente tem ali no topo da casinha as metas da Toyota de foco nos clientes, as metas aí da empresa para conseguir continuar agradando o seu mercado, continuar crescendo, sustentado por 2 pilares.
que formam aqui a sustentação desse sistema de gestão, que sustenta esse telhado, que são melhoria contínua e respeito pelas pessoas. Sustentando esses dois pilares, a gente tem aqui 5 coisinhas. Desafio, Kaizen, Genshi Genbutsu, respeito e trabalho em equipe. Então, são essas práticas, essas ideias que sustentam os dois valores do sistema de gestão da Toyota, que permitem que ela continue buscando as suas metas aí, que são variáveis de acordo com a estratégia da empresa. Para onde foi a outra casinha? A outra casinha, a gente pode dizer que ela entrou aqui no bloquinho do Kaizen. Eu fiz um treinamento com o pessoal da Toyota do Reino Unido, os melhores treinamentos que eu fiz na vida, os mais simples, mas foram os melhores. Eles explicam da seguinte maneira: essa casinha aqui que vocês estão vendo, casinha técnica, é aquilo que a Toyota usa para expor os problemas. Esse sistema técnico aqui é o que expõe os problemas. E o Toyota Way é a cultura que permite que esses problemas sejam resolvidos. E nos 2 treinamentos que eu fiz com eles, logo no começo, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: essa casinha técnica não para em pé sem a cultura do Toyota Way. Então, se a gente quer construir essa parte técnica, mas a gente não construir a parte comportamental e cultural baseada nesses princípios aqui, melhoria contínua e respeito pelas pessoas, essa casinha não vai ficar em pé. Eles falaram nos 2 treinamentos que eu fiz. O Toyota Way é a cola que mantém a casa da Toyota em pé. Já ouvi que você mandou aqui sobre o Genshi Genbutsu. Genshi Genbutsu significa ir ver as coisas no local real. Significa o seguinte: se eu vejo que o indicador está ruim, o indicador está mostrando vermelho, eu não tomo decisão olhando apenas o indicador. Eu vou lá olhar o problema com os meus próprios olhos e observar a realidade. Significa que toda vez que a gente for resolver alguma coisa, a gente tem que resolver conhecendo a coisa real. E não somente através de dados, por exemplo, ou de informações que eu ouvi. Entendeu? Seria o Gemba, complementa a ideia de Gemba. A ideia de Gemba anda lado a lado ali com o Genshi Genbutsu. O Genshi Genbutsu, um dos componentes dele é você ir até o Gemba. Ir até o Gemba para verificar a situação real. A gente vai entrar mais nesse assunto, você vai gostar, na aula de Kaizen. Aula de Kaizen, se eu não me engano. O Leonardo mandou aqui: porque você acha que a Toyota também mantém o vivo porquê do Toyota? Sabemos do como e o que o como e o que ainda estão funcionando. Com certeza. Com certeza. Eles lançaram um vídeo recentemente explicando a nova direção que eles estão tomando há alguns anos já, que é da Toyota não ser mais uma fabricante de carro, mas uma provedora de mobilidade. Vai atuar em mobilidade no geral. E aí a meta deles aí passou a ser, se eu não me engano, levar a felicidade aí para o mundo, coisas desse tipo. E todas as vezes que eles vão renovar a estratégia da empresa, eles sempre voltam lá nos fundadores. Todas as vezes que eu vi a Toyota renovando a estratégia, renovando aquilo que ela vai fazer, toda vez que ela vai explicar as coisas novas que ela vai fazer, ela mostra lá que a base de tudo está no pensamento dos fundadores. Então, ela sempre está se baseando, tem um respeito muito profundo pelas origens, por aquilo que trouxe a empresa até onde ela está. Onde ela está hoje, na verdade. Então, eles mantêm, sim, e sempre prezam por manter vivo o espírito. Inclusive, que eu coloquei num dos posts da Lean Start, homenageando o Sr. Sakishi Toyoda. A partir do momento que a Toyota perde, por exemplo, lá nos anos 2000, 2009, se eu não me engano, ela teve um grande problema de excesso de estoque e recall de qualidade. E o presidente da empresa foi buscar a causa desses problemas e ele percebeu que, e ele assumiu em público, deu entrevista, escreveu sobre o assunto, ele falou que a Toyota se perdeu naquela década, passou por graves problemas porque ela se desviou do espírito dos fundadores da empresa. Ela passou a fazer da forma que todo mundo fazia, se desviando das ideias de Taiichi Ohno e dos realmente fundadores, o Sr. Toyoda, os dois Toyodas lá, o Sr. Sakishi e o Sr. Kishiro. Tio, Kaizen não é melhoria contínua? Kaizen, a tradução do Kaizen é mudança para melhor. Melhoria contínua é uma tradução mais solta que a gente trouxe. Mas as ideias são gêmeas. A gente vai ver mais na aula de Kaizen, mas a ideia, a conexão que dá para a gente fazer com isso, que eu falei para vocês. O pessoal da Toyota fala que essa casa técnica é o que expõe os problemas, é o que expõe as oportunidades de redução de desperdícios. E o que é o Kaizen? É a gente reduzir desperdícios.
Por isso que essa casinha entra aqui, dentro desse tijolinho aqui do Kaizen, que está aqui embaixo do pilarzinho da melhoria contínua. E vocês podem ver que cada bloquinho sustenta um pilar diferente, né? Não é à toa. Percebam aí que melhorar continuamente envolve mudança para melhor, que é o Kaizen, e envolve espírito de desafio. Se eu não tiver um espírito de desafiar as coisas da forma que elas são, um espírito de recusar a situação atual, eu não consigo melhorar continuamente. E lá embaixo, quando a gente tem trabalho em equipe, respeito, embaixo do respeito pelas pessoas, são coisas que estão ligadas também. Respeitar as pessoas é trabalhar de forma colaborativa e não colocando as pessoas uma contra as outras. Respeitar o intelecto, respeitar ali os medos, respeitar o desenvolvimento das pessoas é uma forma de respeito pelas pessoas, que é o pilar mais difícil de entender, é o mais complexo de todos. É um dos que a gente mais vai tentar explorar por aqui. Vamos lá. E aqui a gente sofre do mesmo problema. As empresas que tentam adotar esse sistema de gestão, elas acabam fazendo da mesma maneira que elas fazem com os pilares técnicos. Elas pegam só a melhoria contínua, que é a parte, entre aspas, mais gostosa, que é você ficar mexendo no processo, reduzindo desperdício, reduzindo custo, e deixam o respeito pelas pessoas de lado. Mas como a gente viu um pensamento sistêmico, se falta um pedaço, a gente não vai conseguir cumprir o propósito do sistema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, voltando para a nossa questão de definir o que é o Lean. Para a gente pensar, se o Lean se propõe a ser uma versão genérica, igual já foi falado aí pelo Daniel Jones, por exemplo, do sistema da Toyota, eles não deveriam ser ao menos extremamente parecidos? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das chances que a gente tem de aprender o Lean, a gente vai estar aprendendo só melhoria contínua, que é aquilo que a gente pode chamar de fake Lean. Quando, na verdade, o Lean de verdade, que é o que eu me esforço para trazer para vocês, sempre, é o Lean que é composto pelos seus dois valores centrais, originados lá na Toyota, que são melhoria contínua e respeito pelas pessoas. Quando a gente estuda só melhoria contínua, é a parte fácil, é a interpretação fácil e conveniente. Mas se a gente quiser ter resultado robusto, ter uma jornada robusta, a gente tem que focar nas duas coisas. Focar ainda mais, aí, por isso que a bolinha aqui está maior, focar ainda mais no respeito pelas pessoas. E aí a melhoria contínua vai ser algo mais fluido, algo mais como consequência. Beleza? Já vimos aí, então, o aspecto do sistema de gestão do TPS, do Toyota Way e do Lean. Mas o que isso significa quando a gente começa a olhar para o processo? O que significa eu falar que eu tenho um processo aí que está sendo transformado pelo Lean? Como esse processo é um processo que está passando por vários kaizens, acaba se comportando? Para a gente falar disso, vou trazer aqui para vocês dois termos aqui bem básicos, bem rápidos, que vão fazer parte do nosso vocabulário daqui para frente. O primeiro deles é processo. O que é um processo? Dá para a gente definir de várias formas, mas aqui a gente vai adotar essa definição aqui que é bem simples. É uma sequência de etapas que transforma o estado de uma unidade de fluxo, que a gente também vai chamar aqui, intercambiavelmente, de flow unit. O que é uma unidade de fluxo? É aquilo que o processo transforma em busca do seu resultado. Imaginem lá, aqui definição de flow unit primeiro, perdão. O que é uma flow unit? É um item que está sendo transformado dentro de um processo. Um paciente que entra dentro de um pronto-socorro para receber o diagnóstico de uma dor é uma flow unit. Ele vai passar por várias etapas até ele sair lá na ponta do processo com o diagnóstico, o remédio que ele tem que comprar, o tratamento que ele tem que fazer. Uma pessoa na fila do banco, tentando resolver um problema com um boleto, é uma flow unit. Ela vai passar por várias etapas dentro dos processos do banco até ela sair lá no final com o problema dela resolvido ou não. Um chassi de um Toyota Corolla, dentro da linha de montagem, é uma flow unit. Ele é aquilo que o processo está transformando, montando outras peças, que lá no final vai virar um Toyota Corolla completo. Então, flow unit é o termo genérico que a gente usa quando a gente está tratando de processo. Tem simbologias oficiais para isso, mas aqui a gente vai tratar dessa maneira. Toda vez que vocês virem uma flechinha cinza, é um processo. Caixinhas aí que vão estar escrito etapa, são as nossas etapas do processo, aquilo que compõe o processo. E todas as vezes vocês virem bolinhas aí durante o nosso curso, dentro dessas flechinhas, essas bolinhas representam flow units.
Quando a gente pensa em processo, existe uma diferença fundamental entre a forma que a gestão tradicional lida com eles e a gestão Lean lida com eles. Quero que vocês guardem sempre que quando eu falar gestão tradicional, eu vou estar sempre extrapolando para o pior caso. Eu vou estar sempre falando um caso mais extremo. Quando vocês forem trabalhar, no dia a dia no trabalho de vocês vão perceber que existem vários graus aí de gestão tradicional, gestão Lean. Mas quando eu falar de gestão tradicional, eu vou estar sempre falando do pior caso, da pior situação. Então, vai soar um pouco exagerado. Eu vou estar sempre usando a pior situação possível para fazer esse comparativo, para ficar mais claro de enxergar as diferenças entre fazer gestão do modo tradicional e fazer a gestão de acordo com o Lean. Qual que é o foco da gestão tradicional quando a gente pensa em processo? É maximizar o tempo que o recurso passa agregando valor. O que é um recurso? Uma máquina, uma pessoa, aquilo que manipula, interage com a flow unit dentro do processo. Então, a gestão tradicional pensa o seguinte: eu te pago 2.000 por mês, eu quero que você esteja a maior parte do tempo ocupado. Ou eu paguei 10.000 naquela máquina, eu quero que ela esteja o máximo do tempo produzindo. Então, ela quer manter o recurso ocupado. Esse é o conceito de eficiência da gestão tradicional. E esse conceito aí leva a gente aí a concluir que o foco da gestão tradicional está em eficiência do recurso. Isso significa manter pessoas e equipamentos ocupados o máximo possível. Independente se tem demanda, se não tem demanda, eu coloquei meu dinheiro naqueles recursos, eu quero extrair o máximo deles. Já na gestão Lean, pelo foco ser no cliente, a gente tem uma inversão aí. O foco da gestão Lean é maximizar o tempo que a flow unit passa recebendo o valor. Independente se o recurso vai ficar 5 minutos funcionando, o que me interessa é a flow unit caminhando pelo processo sem esperas. Realmente, aquela ideia que a gente conhece e ouve falar bastante de fluxo contínuo. Então, o foco da gestão Lean está na eficiência do fluxo e não do recurso. Ocupação dos recursos é uma preocupação secundária. O Lean se preocupa com a ocupação dos recursos? Com certeza. Aproveitar da melhor forma possível as horas disponíveis, mas é uma preocupação secundária. Porque essas duas coisas são concorrentes. Se eu tento aumentar a eficiência do fluxo, consequentemente, as pessoas vão ficar mais desocupadas e as máquinas também. São coisas concorrentes. A gente não consegue maximizar as duas de forma perfeita. São coisas aí que uma puxa, é um cobertor curto. Se eu tentar puxar para um lado, eu acabo descobrindo o outro. Então, o foco do Lean está na eficiência do fluxo. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui um case para vocês. E para fugir daquele estereótipo de que Lean é coisa de indústria, eu trouxe um case da área da saúde para vocês. Para vocês se acostumarem a pensar de forma genérica, a entender que todo lugar tem flow unit, todo lugar tem processo e todo lugar cabe a gestão Lean. Vamos dar uma olhada, então, em primeiro, uma situação de gestão tradicional. Nossa flow unit aqui, a nossa bolinha aqui é a Alison. A situação da Alison é a seguinte. A Alison acaba de descobrir um nódulo na sua mama esquerda. Ela estava lá de manhã ali, se preparando para ir para o trabalho, e percebeu que tinha um carocinho lá na mama esquerda dela. Uma pancada de ansiedade acaba de atingir a sua mente. Ela sabe que 1 a cada 10 mulheres desenvolve câncer de mama. É a forma mais comum de câncer. Sua preocupação é desesperadora. Na segunda de manhã, ela decide descobrir se sua preocupação realmente tem motivo. Ela telefona para o cirurgião local e fala com a enfermeira pelo telefone. A enfermeira é simpática e encontra uma forma de encaixar uma consulta para Alison no final do dia. Alison se sente aliviada, aceita a consulta, mesmo não sendo com seu médico de costume. Ela liga então para o trabalho dela, cancela todos os compromissos que ela tinha naquela tarde. Então, Alison encontrou um nódulo na mama ali pela manhã, ficou preocupada, pode ser um câncer, e ela decide aí marcar um médico para ver se tem fundamento essa preocupação dela ou se é só um nódulo benigno, por exemplo. O médico é compreensivo, mas não consegue aliviar a preocupação da Alison, pois ele não consegue determinar a possibilidade daquele nódulo ser maligno. Então o médico vai lá e preenche uma guia médica para a clínica de mama do hospital local, que depois vai mandar os detalhes do agendamento para a Alison. Então o médico dela não conseguiu dar um diagnóstico, encaminhou ela para uma clínica mais especializada ali do hospital local da cidade. Todos os dias daquela semana, a Alison confere ansiosamente seu e-mail e aguarda uma ligação da clínica de mama. Após uma semana toda sem nenhum contato, a preocupação da Alison começa a aumentar. E aí, depois de 10 dias, ela finalmente recebe um contato dessa clínica, via telefone. Lá no telefone, ela tem que esperar numa fila virtual até conseguir falar com a enfermeira.
E aí, depois de mais ou menos 5 minutos, essa enfermeira que ela conversou no telefone encontra a guia da Alison e promete que vai retornar para ela com um agendamento até o final daquele dia. Mas, só 4 dias depois, a Alison recebe o contato daquela clínica, confirmando aí que ela conseguiu uma consulta para a próxima semana. Chega esse dia da semana, no dia aí de fazer mamografia e ultrassom, a Alison sai mais cedo para conseguir encontrar um lugar para estacionar e para encontrar essa clínica. Tudo acontece melhor do que o esperado, ela chega lá na sala de espera 45 minutos antes do horário da consulta, fala lá com a recepcionista, aquilo que a gente faz quando a gente vai no médico, e a recepcionista pede para ela sentar lá na sala de espera e aguardar. Chega então o horário da consulta, mas o nome da Alison não é chamado, né? Quem nunca passou por isso? Bate o horário que você marcou com o médico e nem tinha um do médico te chama. O tempo passa e nada de consulta. Depois aí de uns 5 minutos, a Alison vai lá perguntar para a recepcionista, que diz que estão atrasados e pede para que ela sente e aguarde mais um pouco. 15 minutos depois, a enfermeira aparece, pedindo desculpas por fazer a Alison esperar, e encaminha a Alison para aguardar em frente à sala de exame enquanto o médico vai ler a ficha dela. O exame, então, acontece sem maiores problemas e a Alison é avisada de que ela vai receber os detalhes sobre uma nova consulta para falar com o cirurgião. Já passou aí vários dias e a Alison ainda não tem ideia de se ela tem um câncer de mama ou não. Imagina o quanto essa pessoa está descabelando. Em casa, a Alison conversa com o marido sobre o seu medo crescente. A pior parte de tudo isso é não saber se ela tem um câncer ou não. Sua preocupação faz com que ela tenha que pedir alguns dias de folga no trabalho. Olha só, já começou a atrapalhar a vida profissional dela. 10 dias depois da visita no hospital, Alison recebe as informações para a consulta com o cirurgião. Baseado nos resultados dos exames, o cirurgião não consegue dizer se o nódulo é maligno, mas também não pode descartar a possibilidade de ser um nódulo maligno. Então ele faz uma nova guia para que a Alison vá lá fazer uma consulta com uma citologista. Citologista é aquele médico ali que retira um pedacinho ali do tumor, do nódulo, para fazer uma biópsia, para descobrir se é maligno ou não. E o citologista vai então coletar uma amostra desse nódulo, que eu falei para vocês, e examinar. Após uma resposta vaga do cirurgião, Alison volta para casa ansiosa e distraída. Ela mal consegue lembrar do que o cirurgião disse sobre a citologista, e no dia seguinte ela liga de novo para a clínica, mas não consegue ninguém para ajudar ela com a informação que ela precisa. Mais tarde, a clínica retorna para ela a ligação explicando que o exame está marcado para daqui 2 semanas. Até agora, ela não tem a mínima noção de se ela tem um câncer ou não. Chega a data do exame e a Alison é avisada de que a amostra será enviada para o laboratório, então o citologista retira um pedacinho do nódulo. Em 2 semanas, os resultados vão ser enviados direto para o cirurgião dela e ela tem que aguardar o contato dele para saber o que aconteceu. 6 semanas depois de sua primeira visita ao cirurgião local, Alison finalmente reencontra o médico e recebe o diagnóstico. Lamento informar, mas nós nunca vamos saber o que aconteceu com a Alison, porque não tem o final do case dela. A gente só sabe que ela recebeu o diagnóstico. Então, se quem ficou curioso ou curiosa para saber se ela tinha ou não um câncer, infelizmente nunca vamos saber. O que a gente teve aqui nessa situação? Dando uma olhada na legendinha, a gente tem aqui cinza, é aquilo que a gente chama de tempo de processamento. É o tempo onde a Flow Unit está recebendo valor, está recebendo aquilo pelo qual ela veio pagar. E em preto, aquilo que a gente chama de tempo de espera, que é o nosso desperdício geral aí. Então, do momento que a Alison detectou que tinha um problema na mama dela, se passaram 42 dias até que ela recebesse o diagnóstico. Então, a Alison entrou aqui no processo, o primeiro contato dela foi com o cirurgião local, ela passou por 5 etapas, indo e voltando, e demorou 42 dias para sair lá no final do processo com uma Flow Unit processada nesse sistema. O Joel falando que até se perdeu na quantidade de dias e semanas. Não tem nem como não se perder. Então foram 42 dias. 42 dias com faltas no trabalho, às vezes, por não conseguir trabalhar por causa da preocupação, provavelmente problemas em casa, problema de se alimentar pela ansiedade. Então percebam como a gestão tradicional, por querer, por exemplo, manter os recursos dela aqui ocupados o máximo possível, perdem o foco do cliente. Você acha que o cliente que está na área da saúde ele quer passar por uma dor dessa, de esperar 42 dias para saber se tem um câncer? Claro que não. Mas a gestão tradicional prioriza ela, e não o cliente. O foco no cliente é mais entre aspas ali. Vamos ver agora um caso da Sara.
A Sara deu sorte aí, ela vai passar por um local onde tem gestão Lean funcionando. O que aconteceu com a Sara aqui, nossa nova Fluent? A Sara estava tomando seu banho de manhã lá e percebeu que tinha algo diferente na mama esquerda. Algo parecido com um nó ali. A preocupação dela aumentou e ela mal se conseguiu concentrar no trabalho naquele dia. Lá na hora de almoço, a Sara conta para a Susan, que é uma amiga dela, sobre essa preocupação do que ela tinha descoberto pela manhã. A Susan vai lá e conta para a Sara que lê um artigo de que está acontecendo um teste ali no hospital local com o objetivo de criar uma clínica de mama de uma parada. Um lugar onde você chega lá com a sua preocupação sobre um possível câncer de mama e, no mesmo dia, uma parada só ali que você faz ali, você já sai com o seu diagnóstico. Por 2 dias, a Sara resolveu esperar ainda, resolveu ir atrás da internet, não conseguiu pensar em outra coisa. Tudo que ela leu na internet deixava ela mais preocupada. E então ela descobre que a clínica vai funcionar naquela tarde, aquela clínica experimental. Sara chega na clínica lá então depois das 16 horas, um pouquinho depois das 4 da tarde, e ela é imediatamente recepcionada por uma enfermeira, que leva ela até a sala de exames e faz uma avaliação preliminar. A enfermeira confirma que o nódulo da Sara precisa de mais exames e pede que ela aguarde na sala de espera enquanto confirma com a cirurgiã. 15 minutos depois, a cirurgiã pede que a Sara acompanhe até a sala de exames. Ela pede que ela explique por que procurou atendimento, então a médica faz os exames. A cirurgiã realmente constata que a Sara vai precisar de uma mamografia, uma ultrassom e uma biópsia. A Sara volta então para a sala de espera e depois ela é chamada, tem seus exames executados por uma enfermeira especializada e esses exames confirmam que a Sara realmente tinha um nódulo e então ela é encaminhada para fazer aquele mesmo processo de biópsia lá com a citologista. A Sara então retorna para a sala de espera e por volta das 18 horas é chamada novamente para a citologista que recebe o seu diagnóstico. Que a gente também não vai saber se a Sara tinha um câncer ou se era somente um nódulo benigno. Mas a gente consegue perceber, que é o que importa para a gente aqui, que a situação que a Sara enfrentou foi bem diferente. Do momento que ela entrou dentro do processo, até o momento que ela saiu, se passaram 2 horas. Em 2 horas, ela saiu de lá sabendo se ela tinha um câncer ou não. Houveram suas esperas? Com toda certeza. Mas muito menos do que na gestão tradicional. Jorge, já vi seu comentário aqui, já vou ler ele. Só vou passar o próximo slide aqui. Para a gente matar o case aqui. Então, o que a gente consegue enxergar nesses 2 cases? Gestão tradicional, o foco é na eficiência do recurso. Vamos medir aqui como que fica a eficiência do fluxo na gestão tradicional. Como que a gente mede isso? Dividir o tempo de processamento, ou seja, o tempo onde a Fluent estava recebendo valor dentro do processo, dividido pelo tempo total que ela passou dentro do processo. Então, fazendo um compilado do sistema de saúde da Alison, para a gente entender isso, o foco está em recursos, total de pontos de contato da Fluent dentro do sistema. Muitos pontos de contato, ela passou ali por 5 lugares diferentes, ida e volta toda hora, conversou com um monte de gente no telefone. Tempo que passou desde que ela entrou no processo até ela sair, 42 dias, dá mais ou menos 1.008 horas. E se a gente fizer a continha, a gente vai ver que na gestão tradicional, o fluxo é 0,2% eficiente. Essa é a eficiência de fluxo quando a gente faz gestão tradicional, mantendo recursos ocupados ao invés de manter a Flow Unit fluindo. Já quando a gente vai para a gestão Lean e faz esse mesmo compilado, para entender o sistema de gestão, sistema de saúde da Sara, a gente vai ver que o foco está na Flow Unit, o foco está nas necessidades do paciente, que é o cliente. O foco está em atender o paciente da forma mais rápida e mais adequada possível, que é a necessidade de um paciente. A necessidade do cliente é aquela. Total de pontos de contato e suas formas. Um contato só. A Sara teve todo o atendimento que ela precisou no mesmo lugar. Tempo desde que ela entrou no processo, teve o primeiro contato até o momento que ela saiu lá com o diagnóstico. 2 horinhas. E dentro dessas 2 horas, que dá 120 minutos, em aproximadamente 80 minutos, ela estava recebendo valor. O que sobrou foi lugares onde ela teve que esperar dentro da sala de espera, por exemplo. Se a gente fizer a conta, a gente ainda vai ver que por mais que a situação da Sara foi muito melhor do que a da Alison, a eficiência do fluxo lá na clínica de uma parada só é de 67%. É uma coisa que a gente pode considerar baixo, né? Mas muito melhor do que 0,2%. Muito, muito melhor.
Então, o que a gente vê é que o foco da gestão Lean está na eficiência do fluxo. Prioridade de eficiência do fluxo. Por quê? Isso permite que a gente atenda às necessidades do cliente da forma adequada, com o valor que ele busca e traz ainda redução de custos para a gente. Vamos ver aqui. Já comentou aqui. Interessante a abordagem da gestão Lean na saúde. Após esses exemplos, vejo que um hospital onde levo meu filho faz gestão Lean. Ele passa em várias especialidades, então eles agendam um único dia e pede para guardar em uma sala. E os profissionais vão passando um a um e fazendo atendimento em um único dia, em poucas horas, com várias especialidades diferentes. Muito bacana. Sensacional ver que você já passou por uma situação dessa. Aqui na minha cidade tem um lugar que é muito rápido, assim também. Você vai, passa por tudo, às vezes você faz até pequenas cirurgias no mesmo dia. Você chega lá, se agenda, chega, faz rapidinho, em meia hora você, por exemplo, tirou uma pinta, alguma coisa que você tinha lá, uma verruga, alguma coisa do tipo, cirurgias simples aí, simplíssimas, você faz rapidinho. E pensem, ó, além de você conseguir salvar pacientes que tenham problemas mais graves, com tempo adequado, quando você atende mais rápido, você tem lá, por exemplo, 12 horas no dia. Se você atende mais rápido, você consegue encaixar mais pessoas durante essas 12 horas no dia. Isso é bom para as pessoas, é bom para a sociedade e é bom para a empresa. Porque se você conseguir atender 8 pessoas, você ganha X dinheiro no dia. Se você conseguisse atender 20, você ganha X a mais de dinheiro. Então, é importante isso. É importante que a gente consiga fazer as nossas flow units fluírem. Fluxo contínuo, aquela ideia que a gente vê tanto aí ser falada no Lean. Leonardo aqui, ó, assim, endereçamento das pessoas, risco alto, médio, baixo, encaminhamento para o médico certo, depois de uma triagem que faz a primeira anamnese e depois distribuição de senhas por prioridade limitando o IP. Teoricamente, quase todo hospital busca ter uma abordagem Lean. É isso aí. É isso aí. Limitar o IP é um dos segredos. Mas a gente tem que fazer muitas outras coisas, né? Esse vai numa UPA, alguma coisa assim, e ainda está lotado. Ainda não é um atendimento tão bom, às vezes. Mas já está melhorando bastante com o Lean, o pessoal do Lean Saúde. Mas tem muita coisa para melhorar. Por exemplo, fila de transplante, fila de cirurgia, tem muita coisa que tem oportunidade ainda. A gente perde muita capacidade nos lugares por desperdício. Às vezes tem recurso, tem médicos, tem equipamento, tem tudo. Mas tem muito desperdício. E o desperdício ocupa o espaço que era para as pessoas estarem ocupando. Henrique perguntou o que é o IP. Vocês já responderam aí. Isso aí, Work in Progress. A gente vai falar disso na outra aula, mas já adiantando, o que que é? É aquela fluente que não é mais matéria-prima, mas também não é produto acabado. Imagina uma chapa. Uma chapa de aço é matéria-prima para fazer uma porta de um carro. Quando ela entra no processo que vai cortar ela no formato da porta, vai estampar ela já não é mais matéria-prima, mas ela também não é a porta ainda. Faltam vários processos para ela virar a porta. Então, ela é um IP, ela é um trabalho em andamento, ela é um work in process. Não é mais matéria-prima, mas também não é produto acabado ainda. É aquilo que está dentro do processo. Por exemplo, aqui a Alison, quando ela estava ali na segunda etapa, ela não era mais matéria-prima, entre aspas, que ela já estava dentro, passando pelos processos, mas ela também não era produto acabado, porque ela ainda estava dentro ali do processo, ela não tinha saído lá do outro lado já com o diagnóstico em mãos. Beleza? Com isso, a gente percebe o seguinte, extrapolando aí e aproximando, vocês podem ter certeza que, em grande parte dos casos, mais de 90% do tempo que uma fluente passa dentro de uma empresa é em estado de espera. 10% ou menos ela está recebendo valor, seja fluente uma pessoa, seja fluente um produto. Então, esse aqui é um dos focos do Lean nos processos. A gente vai eliminar os desperdícios, eliminar os desbalanceamentos, eliminar os problemas que a gente tem ali dentro dos nossos processos, buscando um estado onde a Flow Unit receba valor sem parar. Receba valor da forma mais econômica possível e mais adequada possível às necessidades dela. E como que isso acontece dentro dos processos? Já adiantando para vocês, o que impede a Flow Unit de fluir? São murar, murir e mudar, os famosos 3M. São essas três coisas que existem em todo o processo que atrapalham o fluxo contínuo de material e informação. E o Kaizen é o processo que a gente usa para eliminar essas três coisas, sempre mirando em conseguir fluxo contínuo. Então, o que a gente tem quando a gente chega numa empresa? Processos longos, cheios de espera e com pouquíssimo tempo de processamento, e através do Kaizen, a gente vai todo dia
diminuindo a duração desse processo, diminuindo as esperas, sempre buscando um processo onde a Fluent passe a maior parte do tempo recebendo valor. Essa é a visão da gestão Lean dentro de processos. É assim que o Lean lida com processos. Como que o Lean lida com problemas? Para a gente fechar a nossa aula de hoje. A gente viu aí, fechar não, né? Quase fechar. Depois tem mais um último item. A gente viu como a gestão Lean lida com processos. Vamos ver agora como ela lida com os problemas, que são aquilo que a gente tem dentro dos processos que impedem a gente de conseguir que a Fluent flua. Basicamente da seguinte forma. Na gestão tradicional, a contramedida, que é aquilo que a gente utiliza para eliminar um problema, na gestão tradicional ela é dada ou dirigida. Ah, eu sei que é esse o problema, faz isso que eu sei que vai resolver. Eu que mando aqui, faz desse jeito, é só fazer isso que resolve. E como que a pessoa vai fazer, como ela vai desenvolver a contramedida, fica em aberto. É o famoso, só me interessa o resultado, não o processo. Mas existe um problema nisso. Pensem aí, se o resultado que você quer é ganhar dinheiro, existem vários processos para ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro trabalhando, roubando, assaltando um banco. Então, quando a gente fala o que importa é o resultado, é meio perigoso. Sempre existe o caminho com mais esforço, com menos esforço, com mais risco e menos risco de chegar em o mesmo resultado. Já na gestão Lean, é meio que invertido. A contramedida, a gente deixa em aberto. É a criatividade da pessoa que vai definir aquilo. Mas o processo para chegar naquela contramedida que vai resolver aquele problema é especificado. Qual que é esse processo? É o método PDCA, o método do pensamento científico. E ela é guiada. Seu gestor ali te dando coaching, te acompanhando, te ajudando a identificar pontos fracos, pontos fortes no seu raciocínio. Por quê? Primeiro, respeito pelas pessoas. Respeitar o intelecto, estimular o intelecto das pessoas, estimular a participação deles em questões de gestão. Questões aí importantes para a empresa. Usar a cabeça de todo mundo. Para que a empresa prospere e as pessoas prosperem. Em relação a deixar em aberto a contramedida, para não limitar a criatividade das pessoas. É até por isso que a gente usa o termo contramedida e não solução. Solução passa a ideia de que existe uma resposta só, quando existem N caminhos para resolver o mesmo problema. Então, no Lean, a gente quer criatividade. Criatividade significa fazer com poucos recursos também. E essa definição da contramedida é guiada para que as pessoas calibrem o raciocínio. Quanto mais eu resolvo problemas de forma estruturada, usando a lógica do PDCA, por exemplo, mais eu aprendo a estudar problemas e resolver eles de uma forma melhor, de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Então, a importância de ter um processo estruturado para resolver o problema é essa, desenvolvimento do raciocínio lógico, que é aquilo que as pessoas mais precisam dentro de uma empresa, para conseguir fazer Kaizen, conseguir resolver problemas. Então, essa é a abordagem do Lean. Dá para a gente representar ela da seguinte forma. A gestão tradicional seria o seguinte: 4 mais 5 é igual a 9. Então, na gestão tradicional, lembrando que eu estou sempre extrapolando para o pior caso, a ideia é que existe uma única resposta. Existe uma única resposta para os nossos problemas. Uma única contramedida. Já a gestão Lean é o seguinte: a gente precisa chegar no 9. Como a gente vai chegar no 9 ali, é a nossa criatividade que manda. Então, a gestão Lean acredita na existência de infinitas maneiras de resolver um problema. O que vai limitar isso é a capacidade criativa da pessoa naquele ponto ali. Então, a gestão Lean é extremamente um sistema de gestão extremamente flexível, ágil e criativo. Aquela ideia ali de que trabalho padronizado cristaliza as coisas é o mau uso do trabalho padronizado no Lean. E uma das coisas que a gente mais vai ver quando a gente vai estudar os originadores lá do TPS é que eles falam em criatividade. Então, a abordagem do Lean em relação aos problemas é criativo. Sempre criativo e sempre bem estruturado através da lógica do PDCA, por exemplo. Cristiano perguntou o que significa murar, murir e mudar. O Fabiano já respondeu aqui. São 3 coisas que a gente elimina nos processos. Já adiantando, murar são variações. Por exemplo, eu tenho muita demanda de manhã, de tarde eu não faço nada. Isso é um exemplo de
variação, flutuação na demanda. Muri são sobrecargas. Ah, eu não dei conta do meu trabalho ontem, eu vou ter que trabalhar mais horas hoje. Vou me sobrecarregar. E o mudar são os desperdícios. É aquilo que a gente já conhece aí, categorizado em 7 categorias aí principais. São essas 3 coisinhas aí. Todas essas 3 coisas, reunião em excesso, o Leonardo falou, todas essas 3 coisas impedem que o material e a informação fluam dentro da empresa. Perceba aí, se eu tenho muita demanda de manhã, muita demanda e pouca demanda à tarde, meu trabalho não está fluindo. Meu trabalho ele acontece todo cedo e de tarde eu fico parado, por exemplo. Então, não existe um fluxo. E é legal que essas 3 coisas interagem. São 3 coisas que interagem. Por exemplo, dá para a gente falar que uma gera a outra. Por exemplo, se eu tenho alta variação, de manhã eu trabalho muito, de tarde eu trabalho pouco, tenho pouca demanda, eu tenho alta variação, eu tenho muri. Por quê? De manhã eu estou me sobrecarregando, estou trabalhando muito de manhã. Então, o murá que eu tenho, a variação gerou um muri, estou sobrecarregado de manhã. Isso vai fazer com que eu cometa vários desperdícios. Eu posso acabar negligenciando qualidade, várias coisas, por causa da sobrecarga que eu sofro. Então, nas mais variadas situações, a gente vai encontrar um murá que está gerando um muri, que está gerando os nossos famosos lá 7 desperdícios. Por isso que a gente tem sempre que lembrar que não adianta eliminar os 7 desperdícios somente. Porque os 7 desperdícios, eles acabam sendo efeito, eles são sintoma de que existe murá e muri nos nossos processos. Por exemplo, ali nessa situação de novo, se eu estou de tarde sem nada para fazer, eu estou com tempo livre, estou com tempo ali, eu estou esperando vir serviço. É um exemplo de desperdício, que nasceu do fato de eu estar sobrecarregado de manhã e não ter nada para fazer à tarde depois, e essa sobrecarga nasceu do fato de só chegar serviço para mim de manhã, e de tarde não chega nada. Percebam como os 3 estão sempre interligados. Então, se eu quiser eliminar a minha espera durante a tarde, o meu desperdício de espera, eu tenho que dar um jeito de balancear a demanda que chega para mim para que eu tenha um ritmo constante de trabalho durante o dia. Isso minimiza o tempo que eu fico ali parado, por exemplo. Legal, né? E a gente falou, conhecemos vários aspectos do Lean, vários aspectos do TPS, vimos como que os dois lidam com processos, como que os dois lidam com problemas, que são as 2 coisas básicas que a gente tem dentro de uma empresa. A gente tem processo e tem problema. E os problemas geralmente estão dentro dos processos, que atrapalham os nossos resultados. Finalmente, respondendo a pergunta da aula, o que é o Lean, então? O que é essa coisa aí? Se desse para a gente responder essa pergunta e resumir em um quadrinho, seria esse quadrinho aqui. Então, o Lean é um sistema de gestão, não é somente um método, não é somente um conjunto de ferramentas, não é somente uma filosofia, é um sistema de gestão. Dentro do sistema, está todas essas coisas. Lembre lá do carro. O Lean é como se fosse o carro. Tem lá a filosofia, um pedacinho do carro, os métodos são outro pedacinho, as ferramentas são outro pedacinho. Tudo isso forma um sistema de gestão, que é o que faz a empresa conseguir cumprir os objetivos. E é um sistema de gestão baseado no princípio do ganha-ganha, que a gente vai desvendar mais nas próximas aulas. Isso significa que a gente tem que buscar resultados bons para todos os envolvidos na empresa. Isso aqui é a representação máxima do respeito pelas pessoas. Ou seja, adianta só o acionista ganhar enquanto as pessoas perdem o emprego? Não, isso não é ganha-ganha, isso é ganha-perde. Isso não é condizente com o Lean. Com foco na criação de valor para o cliente final, ou seja, foco na minha Flowunit, foco na Flowunit é foco no cliente, e eliminação de murar, murir e mudar, utilizando um método científico. Isso aqui meio que junta tudo que a gente viu. Ganha-ganha, que é o respeito pelas pessoas, criar valor para o cliente final, que é eficiência do fluxo, foco na Flowunit, e eliminar murar, murir e mudar com um método científico, que é usar o PDCA para eliminar aquilo que impede a nossa Flowunit de fluir. Os 2 princípios, então, são melhoria contínua e respeito pelas pessoas, que significa eliminar desperdícios, ao mesmo tempo em que se respeita todas as pessoas envolvidas com a nossa empresa. Objetivos-chave do Lean. O que o Lean vai fazer por uma empresa? Criar valor para os clientes. Na verdade, todas essas nossas práticas dentro da empresa, através do Lean, devem atingir? Crescimento, criar valor para o cliente, criação de valor para o cliente satisfeito com aquilo que ele recebe. Crescimento estável de longo prazo, não uma empresa dando pico de crescimento, depois crise, mas uma empresa igual a Toyota. Vai sempre crescendo, devagarzinho, mas está sempre crescendo. Quando tem crise, sofre um pouquinho, já se recupera fácil. Então, degrauzinho por degrauzinho, ela vai construindo uma muralha. Equilíbrio e harmonia, um ambiente de trabalho
equilibrado, bem nivelado, um clima gostoso, um clima criativo. Kaizen é para ser divertido, é para as pessoas se sentirem bem fazendo Kaizen. E inovação. Inovação está ligado com o que eu falei para vocês. Criatividade é um ponto central do Lean. Criatividade, ideias inteligentes, ideias simples, ideias de baixo custo. E, para a gente buscar todas essas coisas, a gente tem os nossos famosos aí, processos, métodos e ferramentas. 5S, A3, Just in Time, trabalho padronizado, tudo aquilo que a gente costuma ver dentro daquela casinha técnica do Lean e que a gente costuma ver aí nos outros cursos. Então, respondendo a nossa pergunta, o Lean é um sistema de gestão baseado aqui nesses princípios, com esses objetivos e que tem esses processos, métodos e ferramentas para suportar a busca aí da empresa por esses objetivos-chave relacionados aí à sua sobrevivência. Maravilha, galera! Eu estava morrendo de medo de estourar, mas conseguimos aí em tempo hábil. Tranquilo? É bastante informação para um primeiro dia. Não se assustem. Fiquem tranquilos aí. Não se cobrem de terem absorvido tudo hoje. Estudem com calma, estudem com tranquilidade. Espero que vocês tenham curtido bastante, tenham aproveitado bastante, tenham visto coisas novas, coisas aí que deem um sabor novo para aquilo que a gente costuma ver no dia a dia. Espero que isso incentive vocês a buscarem outras fontes de conhecimento. Sempre no rodapé aqui, todos os posts que eu faço, todos os cursos, sempre coloco a fonte de tudo que eu peguei. Eu coloco aqui no rodapé para que vocês possam ir lá, Genshi Genbutsu, para que vocês possam ir lá com os próprios olhos de vocês e verem a informação que eu vi, para que vocês não fiquem só com a minha interpretação. Então, sempre vai ter fonte nos slides para que vocês sempre sigam crescendo, sempre me ultrapassem Taichung, ultrapassem todo mundo no conhecimento de vocês. Peço desculpas para quem teve problemas com o Zoom, tem coisas que eu realmente não consigo interferir, às vezes é a sua internet, às vezes é a minha, às vezes é a plataforma, então peço desculpas aí para quem no começo acabou tendo uma experiência ruim, mas as gravações vão ficar disponíveis para vocês para sempre. Podem baixar depois, leva no pendrive, leva quando vocês quiserem, mostra para os amigos, espalhem aquilo que vocês gostaram. Estou felicíssimo aí que vocês gostaram, feliz que valeu a quinta-feira de vocês, que valeu o tempo de vocês aqui. Não é fácil chegar aí no final do dia e ainda ficar 1h30 na frente do computador. Então, obrigado aí pela companhia de vocês hoje. Vi que a Karina perguntou aqui, como incentivar a cultura Lean dentro da minha empresa? Karina, se você for fazer de baixo para cima, é um pouco mais difícil. Bastante mais difícil. Mas o que eu falo, pessoal, é o seguinte. Ali no seu círculo, faça o melhor possível para você praticar tudo aquilo que a gente vai aprender aqui sobre melhoria contínua e respeito pelas pessoas. Para que, ao menos entre as suas pessoas próximas, ao menos na sua equipe, a sua equipe seja uma equipe Lean, seja um exemplo, seja uma equipe que trabalha feliz, trabalha motivada. Então, começa explorando aos pouquinhos. Com você mesma, depois com um parceiro, uma parceira, e vai expandindo aos pouquinhos. Tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal ao longo do curso que vai te ajudar a incentivar esse comportamento. Mas eu já te digo que o segredo está naquilo que a gente falou, na parte do respeito pelas pessoas. A parte das ferramentas vai ser fácil. A parte mais difícil vai ser você colocar em prática como respeitar cada indivíduo, e aí sim você vai ganhar a confiança deles, e eles vão passar a trazer ideias para você, te apoiar nas ideias novas. Mas a dica que eu deixo para você é comece a praticar isso ali no seu círculo. Comece a mudar a forma como você lida com o seu círculo ali de pessoas. A não ser que você seja diretor da empresa, CEO da empresa, você pode começar rasgando tudo. Aí fica mais legal e fica mais tranquilo. Que é o que a gente acaba vendo mais lá na penúltima aula. Beleza? Galera, só feedback bom aqui. Estou me sentindo aqui extremamente lisonjeado. Ronderberg, eu vi que você falou aqui. Qual a sua opinião sobre sistemas baseados em TPS que estão por aí? VPS da Vale e WCM. Cara, eu sei que a Vale está levando muito a sério. Está fazendo um bom trabalho. Eles contrataram um ex-Toyota e colocaram no corpo de conselheiros da diretoria da empresa. Então, acho que vai para frente. Não tem como dizer se eu não trabalho lá. Mas tem informações boas, tem informações ruins, mas a gente sempre tem dentro da empresa partes do Lean que estão indo melhor, partes do Lean que estão indo pior. O WCM,
eu acho que ele complica muito. Ele pega muitas ideias que já existem e tenta dar um passo a passo muito bem definido, onde você gasta muito tempo. O TPS é muito mais simples. O TPS é muito mais intuitivo, muito mais agradável do que toda aquela burocracia que a gente vê no WCM. Geralmente, WCM é coisa de empresa grande. Empresa que tem dinheiro para gastar, empresa que tem dinheiro para fazer banner, as coisas. O Lean e o TPS, ele serve muito bem para empresa grande, mas na empresa pequena ele brilha muito. Porque o Lean não tem essa frescura de ficar fazendo muita coisa bonita, não. É realmente a nossa sobrevivência no negócio, manter o negócio saudável. Não tem muita essa burocracia. E como eu falei para vocês, o WCM ele dá muito passo a passo para as coisas. O Lean foca em criatividade. Olha, nós vamos buscar fluxo contínuo aqui, mas como a gente vai fazer? Tá aberto na criatividade. Não existe um passo a passo. Primeiro faz isso, primeiro faz aquilo. Tem lá coisas que a gente segue, mas o foco do Lean é desenvolver pessoas criativas. Porque o mundo vai mudando. Os desafios vão mudando, vai ficando mais difícil. Então, se a gente tem um modelo ali amarrado, muito passo a passo, igual o WCM, a gente acaba perdendo tração. Galera, os slides vou mandar para vocês sim. Amanhã eu já mando. Vai ficar tudo numa pasta do Google Drive. Amanhã vocês vão receber o e-mail com o link para essa pasta e já vai estar lá os materiais, gravação e tudo mais. E como eu falei, podem baixar. Não precisa assistir online, tá? Pode baixar. Ó, o Joel comentando aqui que o Sami é um cara fera. Só 2% das empresas que tentam implementar o Lean tem sucesso. Realmente. Realmente. Taichio não falava muito. Você tem que pensar ao contrário para fazer o que ele fazia. Quando você começa a trazer umas práticas do Lean, você está batendo de frente com tradição aí de gestão de mais de 100 anos. E até aí, o grande problema está no seguinte: MBA, essas escolas, as escolas de gestão, elas formam os líderes para fazer gestão tradicional. Elas ensinam coisas de mais de 100 anos aí de tradição e práticas que o Lean bate de frente. Aí quando você tenta chegar de frente com o Lean é o esquisito. O Lean é o do contra. O Lean é a coisa contrária. E aí as diretorias das empresas ficam, nossa, é tudo novo, é tudo diferente. Não é possível que tudo que eu estava fazendo é, entre aspas, errado. Ou não serve mais para a era que a gente vive. Por isso tem tanta resistência. Porque às vezes a diretoria tem medo de passar vergonha, tem medo de errar, tem medo de desagradar o acionista. Então, dá para a gente dizer aí de uma forma extrapolada que a lógica do mundo é anti-Lean. O mundo é feito para funcionar de forma contrária ao Lean. Em tudo. No governo, em tudo. Tudo é desenhado anti-Lean. E aí chega o Lean pensando ao contrário, e aí o pessoal vai resistir mesmo. Por isso que são pouquíssimos, entre aspas, aí, escolhidos que conseguem enxergar além daquilo que eles têm na frente deles e conseguem fazer mudanças drásticas. Beleza, galera? Um excelente final de quinta para vocês, um excelente aí final de semana. Nossa próxima aula é na próxima quinta-feira. Espero aí que vocês tenham aí uma excelente quinta-feira, uma excelente sexta-feira e que a gente possa aí se encontrar de novo na próxima quinta. Beleza? Olha, falou que o Paulo Guedes tem um pensamento limpo. Uma parte sim. Uma parte sim. Mas a visão de economia dele atrapalha o Lean. Ele é da escola de Chicago. Se a gente começar a estudar aspectos econômicos do Lean, a gente vai ver que a escola de economia do Paulo Guedes, a filosofia de economia dele, é uma das piores que tem para a gente colocar o Lean no meio. Por mais que tenha algumas ideias boas. É muito legal, muito legal. Se vocês começarem a se aprofundar nos vários aspectos do Lean, vocês vão ver como que o Lean interage com o mundo, como que a Toyota faz as coisas meio do contra. Beleza, galera? Bom descanso para vocês aí e a gente se fala aí na próxima semana.